Como vocês sabem, eu gosto de ser direta. Já vou explicar o que eu vou explicar lá no final do vídeo, só para você já ter uma noção do que vem em todo o contexto. O resumo é: você não vai sair da sua realidade atual para uma realidade desejada, para uma manifestação de uma nova realidade em linha reta. Você vai subir, descer, se sentir perdida, achar que está regredindo, e nada disso significa que deu errado. Isso acontece porque toda vez que você pede uma nova realidade, a vida vai te mostrar as partes sombrias que não estão podendo ir junto. O medo do julgamento, a vergonha antiga, suas inseguranças infantis ainda, as crenças sabotadoras, os traumas que teu corpo ainda guarda. O caminho não é eu desejo e o universo me entrega. O caminho verdadeiro é eu desejo, a vida me mostra em mim o que ainda não consegue sustentar esse desejo, eu integro essa sombra e aí sim a minha realidade muda de nível. E é isso que eu vou te explicar então nesse vídeo inteiro, se você quiser entender com mais detalhes por que a tua mudança nunca é linear, como que a sombra entra nesse processo, como lidar também com os momentos em que a tua vida parece que está piorando, quando você começou autoconhecimento, estudar espiritualidade, fazer terapia e parece que tudo ficou mais difícil. E como transformar tudo isso numa consciência aplicada, com um método, com maturidade espiritual também. E se fizer sentido no final, eu também vou te mostrar como aprofundar esse trabalho na prática com a imersão 15.0. Então, se você quer aprender como sair de uma realidade para co-criar uma nova realidade, fica aqui que eu vou conseguir, com um pouco mais de tempo, te traduzir tudo isso que eu trouxe nesse começo. Eu não sei, assim, porque que às vezes a gente acha que a gente vai sair da nossa velha vida para a nossa vida que a gente deseja num salto perfeito. Plim! Da dia para a noite. Vou te dar um spoiler amoroso, gente, você não vai. Você até já deve ter percebido que sempre que você deseja subir, que você toma uma iniciativa de mudança de vida, alguma coisa te puxa para baixo. Você tem uns gatilhos ali que você acha que você já tinha superado, tem uma emoção antiga que vem com força, uma insegurança infantil que aparece. Mas isso tudo não é sinal de que você está fracassando, gente. Isso é só o portal para a tua próxima versão. E, bom, se você é nova aqui, deixa eu só me apresentar. Eu sou Giane. Eu trabalho com o que eu chamo de consciência aplicada. Então, é um jeito de unir metafísica, espiritualidade, trabalho de sombra, trabalho com corpo, com somática, enfim, para te ajudar a sair da sobrevivência e a se tornar uma mulher que realmente consegue sustentar a vida que você deseja. E agora que você já entendeu um pouco de tudo que eu vou falar, deixa eu ser um pouco mais profunda em cada um dos tópicos, tá? Respira. Então, bom, vamos falar um pouco sobre a real curva de mudança, porque a mudança ela não é uma linha reta, ela é um jogo de níveis, né? Imagina um gráfico. Você está aqui, essa daqui é a sua realidade atual, e você quer chegar aqui em cima, a sua realidade desejada. Na tua cabeça, você queria que fosse assim, né? Tem uma linha reta que você sobe progressivamente, de forma lógica, e chega lá. Mas na realidade, pensando em termos metafísicos, o movimento é assim: você sobe, você desce, você sobe, você desce, você volta, você integra, sobe mais um pouco, volta até chegar lá. Por quê? Porque você é a sua realidade. Não existe uma separação real entre você por dentro e a vida que está acontecendo lá fora. O que existe é uma ilusão da separação que a nossa consciência cria aqui nesse plano físico. Então, na verdade, interior e exterior são um campo só.
Então, para você poder viver uma realidade totalmente diferente, você precisa ser uma versão energeticamente diferente de você mesmo. E isso é lindo e também é muito assustador, né? Por que é assustador? Porque essa versão nova, ela não cabe em cima das suas feridas antigas, que estão ali intactas, que você nunca mexeu, que estão ali quietinhas. A nova vida que você deseja, ela não se encaixa em cima de uma identidade que foi construída no medo, na defesa, na vergonha, no esforço. Por isso que antes de subir, você desce. E por que você precisa, então, descer antes de subir? Quando você declara um desejo grande, por exemplo, eu quero, sei lá, me tornar milionária. Eu quero ter um relacionamento com um companheiro dos meus sonhos. Eu quero uma profissão, algo que seja muito ambicioso. Quero liberdade, enfim. Você está dizendo para a vida, né? Eu quero uma outra versão de mim. E a inteligência que governa tudo, que eu chamo de Deus, e você pode chamar do que você quiser, responde: ok, tudo que você quer, você merece, é digno e vai receber. Mas vamos tirar primeiro de dentro de você o que é incompatível com essa nova versão. Se você tentasse ir de uma vez por muito rápido da sua realidade atual para a realidade máxima que você sonha, a quantidade de sombra, de crença, de dor reprimida que teria que sair de uma vez só seria insuportável. Então a vida faz isso em fases. É como se você tivesse um videogame ali. Você não vai direto lá para o chefão final, né? Você tem fases que você vai passar. Então, antes de ir lá para a última fase, você vai passar por desafios, você vai passar por testes, você vai passar por diferentes movimentos. E cada fase vai revelar uma parte da sua sombra que não pode atravessar com você. Simplesmente não dá para ela ir. Vamos juntas. Você tá aqui. Você subiu um pouquinho. Aí você desce um pouquinho, acessa um pouquinho da sombra, um pedaço ali de problema, de medo, de dor, de crença limitante, de emoção, enfim, de trauma. Integra, resolve, aí volta a subir. Isso não é punição, ele é um preparo vibracional para você. Então vamos só entender um pouquinho mais do que é esse processo da sombra, quando ela aparece, né? Esses gatilhos, ou uma situação de você ficar muito em drama, ou a tua criança interior ficar muito assustada, né? O que é essa sombra que vem nesse movimento de subir? Vamos aí para a parte que dói, mas também liberta. Quando você está se aproximando de um novo nível da tua vida, você vai começar a sentir gatilhos intensos, tá? Por exemplo, você pode ter comportamentos ou a sensação de estar infantilizada, né? É a tua criança interior ali gritando para ser vista, para ser integrada por questões que aconteceram na tua infância e que ainda não estão resolvidas dentro de você. Você pode ter reações emocionais como assim inesperadas para você, como por exemplo um ciúme, uma inveja ou uma raiva que seja irracional. Ou você pode acessar uma insegurança absurda assim. E acessar esses lugares dessas emoções, de memórias de dor. Às vezes você pode acessar, por exemplo, o medo do julgamento, que é muito comum, porque quando você quer sair de uma imagem que você tinha, de uma personagem que você criou, de uma máscara que você usou, que tinha uma versão, e você quer ir para uma nova versão, você fica já à mercê do que os outros vão achar sobre isso, né? Você pode, por exemplo, acessar uma vontade de desistir de tudo e entrar num lugar de que isso não tá certo, que não vai dar certo, que você tá louca, que você tá viajando, que isso aí... Nossa, enfim, esse daí eu passei muitas vezes por esse. E aí você pensa, meu Deus, não, eu tava super bem, eu decidi criar uma nova realidade, trazer uma mudança, e aí, putz,
Parei aqui e comecei a vir com esse monte de resposta de gatilho horroroso. Você acha, às vezes, que você está regredindo, né? Mas, às vezes você fala, já trabalhei isso na terapia. Gente, que vergonha que eu tô sentindo isso tudo. Mas, na verdade, o que está acontecendo essa é uma parte sombria sua vindo à tona, uma parte que foi criada em algum momento de trauma, de rejeição, de humilhação, uma ferida de abandono, uma falta de validação, enfim, alguma coisa que está aí dentro que você ainda não integrou completamente. Porque veja, você tem 2 movimentos dentro de você. Você tem a parte vulnerável, que é a tua criança, ferida, assustada, envergonhada, que passou por um monte de coisas e teve que se adaptar aos contextos para estar ali. E você tem uma parte sua protetora, que manda você se calar, ser boazinha, performar força, controlar tudo, trabalhar demais, agradar todo mundo, justamente para não sofrer as dores que essa parte vulnerável da tua criança tá ali ainda guardando, que a tua criança ainda tá ali guardando, né? A criança ferida, vulnerável, ela foi empurrada para a sombra. E a protetora virou a sua identidade, é quem você é. Só que quando a tua vida está pedindo uma mudança maior, uma vida maior, a vida, Deus, ou como você quiser chamar, te diz, cara, essa versão protetora aqui, ó, não tá dando conta de sustentar. Não vai dar conta de sustentar isso que você tá querendo. A gente precisa acolher essa criança também. Deixa eu trazer um exemplo prático, por exemplo. Algo que eu vivi recentemente. O medo do julgamento e a visibilidade. Eu decidi começar a fazer vídeos no YouTube. E aí eu decidi que eu ia me expor mais, que eu ia aparecer, que eu ia criar conteúdo, enfim. E a minha mente foi muito tranquila, porque eu já tenho 8 anos que eu atuava como terapeuta, mas desde quando eu tenho meus 20 e poucos anos, eu já fiz diversos trabalhos no mundo corporativo, então eu tava ali, é só gravar, é só postar, é simples. Mas eu travei, eu procrastinei, eu senti medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de ser rejeitada. E se o que você tem que fazer for sério mesmo, se o desejo de chegar onde você quer chegar é sério mesmo, a vida vai te trazer situações específicas que vão cutucar mesmo o teu medo de julgamento, no caso. Então, por exemplo, você vai fazer uma primeira postagem, eu fiz, por exemplo, uma primeira postagem e alguém foi lá e fez um comentário que me machucou, né? E aí, quando você for fazer os seus movimentos, você vai encontrar alguém que vai te criticar, você vai entrar nos movimentos de comparação com os outros e se sentir diminuída, falar, mas olha lá o outro, os outros. Eu falava muito isso, eu falava assim, mas já tem tanta gente falando de espiritualidade, de autoconhecimento, de metafísica, quem sou eu para falar? Já tem lá, hoje com a internet a gente tem o Joey Vitale, o Joey Dispenza, a Viana Stable, todas as pessoas que eu tenho referência nesse assunto. Quem sou eu na fila do pão? Né? Então, você vai viver cenas, pensamentos que vão ativar o seu sentimento de inadequação. Justamente, não é uma perseguição espiritual, tá? Mas é justamente a tua sombra dizendo, olha, eu existo. Antes de você subir, você vai precisar me ouvir. E foi isso que eu tive que fazer. Olhar para cada uma dessas coisas que ainda estavam latentes aqui antes de conseguir fazer o trabalho que eu estava me propondo a fazer. E é bem importante você entender que você não está sendo castigada pelo universo. Quando você começa um movimento de mudança e algo externo te trava, fala, ai meu Deus, é um sinal, então deixa eu parar, o caminho não é esse. Não. Você está sendo moldada para caber na realidade que você pediu. Se você ignora ou acha que isso é um sinal para você não ir, você vai falar, eu não nasci para isso, eu pedi demais, melhor voltar para o antigo. Você está ali deixando o teu ego protegendo você e mantendo você na situação da sua zona de conforto. Mas o que está acontecendo com a realidade é o externo está te mostrando a dor que precisa vir à tona.
a vergonha que precisa vir à tona, o que quer que você tenha de medos, de crenças que precisam vir à tona para que você possa ser a versão que você quer ser. Essa versão aqui, ó, ela não tolera mais insegurança. Essa pessoa que você quer ser, provavelmente é alguém que não tem insegurança, por exemplo. Então, tudo aquilo que você tem de insegurança vai começar a pipocar, justamente para você poder olhar para ela. Porque para você viver no próximo nível, ela não pode ficar escondida. E quanto maior aquilo que você estiver desejando, mais profundo vai ser o seu trabalho de sombra. A gente chama até de noite escura da alma, quando a gente entra num lugar das profundezas de encontrar as incoerências que ainda estão dentro da gente. Então, deixa eu tentar explicar para vocês um pouco do que é a sombra, energeticamente, né? A sombra mental são as crenças, os pensamentos automáticos, as interpretações sobre você e o mundo. São em nível consciente e subconsciente. Mas aqui a gente vai trabalhar muito mais o subconsciente. A gente tem as sombras que são emocionais, que são as emoções que foram reprimidas, os traumas que estão armazenados no teu corpo, as memórias que não foram processadas, memórias flutuantes de movimentos que você congelou, né? Quando você era criança, você era pura consciência. Você estava o tempo todo na energia de teta, conectada com o todo. E você passou, todo mundo passou por rejeição, por dor, por traumas, que foram fragmentando essa consciência. E uma parte sua, mais vulnerável, ficou lá no escuro. A vergonha, o medo, a tristeza, o desejo, a espontaneidade, enfim. Essa parte é a sombra. A outra parte é a sua parte protetora, que é a personagem que você criou, da forte, da controladora, da boazinha, da racional, da paz e amor, enfim, para conseguir sobreviver no ambiente que você estava. Toda vez que alguma dor não foi acolhida e não foi resolvida, aparece, é porque a sua psique estava dividida, né? Isso aqui é perigoso, eu vou me esconder, é uma sombra. E isso aqui é me protege, eu vou reforçar. Isso é minha identidade. O problema é que essa identidade protetora, ela não foi feita para expansão, para ser grande, ela foi feita para sobrevivência. Então, quando você começa a expandir, esses dois entram em conflito. Porque essa identidade antiga é a identidade de quem sobreviveu para se moldar num ambiente. E é um personagem que você criou, não é você. Tá? E essas partes suas que eu tô falando não são só ideias, não, tá? Elas moram no teu corpo. Você pode encontrar ela tanto pelos teus chakras, nos teus centros de energia, né? A gente tem no chakra básico, tudo que for medo, tudo que for insegurança, a gente tem ali no chakra básico. A gente tem no chakra sexual, também chamado de sacral, tudo que é culpa, tudo que é relacionado à sexualidade, tudo que é relacionado a prazer na vida. A gente tem no nosso chakra do plexo solar, tudo que é relacionado à vergonha, ao seu posicionamento no mundo, a ser bom o suficiente ou não, ao seu ego, né? A gente tem no coração tudo que é mágoa, tudo que é relacionamento, tudo que é amor, amor próprio, amor pelo outro. Fica guardado. Em nível energético, falando agora, né? A gente tem no chakra laríngeo da nossa garganta, tudo que tem de medo de falar, tudo que você engoliu de palavras, todas as mentiras que você proferiu para se encaixar, enfim. A gente tem também no nosso chakra do terceiro olho o equilíbrio entre a razão e a emoção. E aqui no coronário, nossa conexão com Deus.
Então, quando você é engatilhada, um desses centros começa a acender, né? E o que a gente costuma fazer? A gente empurra para baixo, a gente se distrai, a gente compensa, a gente trabalha mais, a gente come um doce, a gente bebe, a gente foge de alguma forma. E é justamente aí que você perde o portal da sua mudança. Quando algo vem, não vem para você fugir, vem para você encarar com verdade, com responsabilidade radical sobre o seu processo. Então, quando vier algum trabalho de sombra para você fazer na prática, né, você não vai pegar esse gatilho e falar, eu sou irritada, eu sou nervosa. Você não vai se identificar com a emoção. Você também não vai brigar com a emoção. Eu não deveria ser assim, eu não deveria sentir isso. Você não vai fugir da emoção. Você vai sentir no corpo. Onde que eu tô sentindo essa emoção? Tá no peito, tá no estômago, tá na garganta, tá na perna? Né? Se apropria do que você tá sentindo. Percebe como ela tá se manifestando. Você pode dar uma forma para essa parte. Imagina se tem uma textura, se tem uma cor. Tenta como se você fosse imaginar você visualizando essa dor ou esse desconforto no teu corpo. Tenta imaginar ele tendo uma forma. E aí você pode trabalhar com ele ali ou até tirar simbolicamente na frente do teu corpo, como se você pudesse colocar na tua mão, sei lá, essa bolinha preta cheia de pelinhos que estava na tua garganta, por exemplo. Imagina que ela tem olhinhos, ouvidos, nariz, boca e começa a conversar. Pergunta para ela, o que tá doendo? Por que você tá me chamando a atenção? Do que você tem medo? E aí você vai observar que ela conversa com você. Você pergunta quando que foi a primeira vez que você se sentiu assim. Deixa ela falar, deixa ela trazer memórias, deixa ela te explicar por que ela tá chamando a tua atenção. Esse é o trabalho de sombra emocional. Pode parecer meio irracional, meio doido, meio dramático, meio exagerado, mas é real. E você vai perceber que essa parte ela só quer ser ouvida. Muitas vezes você vai ouvir ela e você pode perguntar: o que você quer que eu faça de diferente? Como você quer que eu resolva isso? E ela vai te responder. Então é sempre importante assim, você deixar ela falar, você acolher ela, falar: eu te vejo, sinto muito por ter te deixado passar por isso. Você agora não tá mais sozinho, eu tô aqui, eu sou adulta agora, eu posso cuidar disso. Né? E aí pergunta, não esquece nunca de perguntar, tá? O que faria você se sentir mais segura para deixar essa dor ir embora, para resolver essa situação? E o que quer que ela te responda, você promete com verdade, dizendo que daqui para frente você vai ajudar ela, daqui para frente você vai proteger ela, ajudar ela, essa sombra, mas de um outro jeito. Entra num acordo de você com você mesmo e sempre deixa um caderno do seu lado para você anotar, para você não esquecer o que você trabalhou e você realmente colocar em prática aquilo que você conversou. E aí você pode reintegrar isso, imaginar essa parte voltando para o corpo, mas de uma outra forma, mais leve, mais clara, ocupando um espaço novo dentro de você que não te traz o desconforto que estava trazendo. Isso, por exemplo, é um trabalho de sombra energético, que vai trabalhar as emoções, que vai trabalhar aquilo que estava aí no teu campo. É uma forma de você aprender a ver no escuro. Tem uma frase que fala: o amanhecer chega quando você aprende a enxergar na escuridão. Tá? Além desse diálogo interno com o seu corpo, dessa parte que é um pouco meditativa que você vai fazer, tem uma parte mais animal nesse processo, mais física, mais material, porque a gente é alma sim, mas a gente está no corpo. Né?
Então, por exemplo, um animal, quando passa por um susto, ele treme. Eles descarregam o trauma na hora. E a gente segura. Muitos anos a gente segura de raiva, tristeza, medo, choque, tudo que estava guardado ali. Então, quando o gatilho vier forte, você precisa deixar que ele se expresse. Então, se der vontade de chorar, você vai chorar. Se der vontade de gritar, você pode gritar num travesseiro, ou você pode imaginar você gritando. Porque quando você imagina você fazendo alguma coisa, a tua mente, ela não entende a diferença entre aquilo que você imagina e aquilo que está acontecendo na realidade. E isso é também algo que parece real e funciona. Se você, por exemplo, estiver sentindo raiva, a raiva pede movimento. Então, soco na almofada, ou fazer força, empurra a parede, ou corre sem sair do lugar. A raiva ela sempre traz esse desejo de se movimentar. Mas deixa o teu corpo completar esse ciclo. Faz a mudança de sombra emocional, energética, mas faz também uma expressão consciente dessa emoção. Porque a repressão não faz com que a sombra ainda fique intacta, ela não seja movida, tá? E essa expressão ela tem que ser consciente para remover essa carga, né? Não é você sair igual uma louca, dramatizando e surtar e ficar chorando por 3 dias, não. É o tempo que for necessário de forma consciente para que ela se expresse, tá? Agora vamos parar de falar de sombra um pouquinho, vamos falar de como que você vai para o outro lado do processo, né? Que você não vai só descer para integrar a sombra, você precisa saber subir com clareza. E muita gente erra aqui. Você estava nesse ponto da vida e quer essa versão aqui. A milionária, a magra, a que está casada, a que está morando em outro país, a que está com tudo na vida resolvido. E você tenta agir como se fosse essa versão aqui, agora. Só que energeticamente, isso aqui está tão distante que vira uma confusão, vira uma paralisia. Aí as pessoas falam assim, haja como se já fosse real. Mas, gente, olha a distância que tá isso aqui. Eu tô olhando ali para eu me ver se eu não tô subindo para cima da câmera. E aí, ou você fica paralisado e não consegue fazer isso, ou você entra em autossabotagem, né? E aí não dá certo. Então, para. Em vez disso, lembra lá do jogo de videogame e pensa num joguinho de fases. Você tá no nível 1 e você quer chegar no nível 10. Beleza. Vai ter uma escadaria que você vai ter que subir, né? Diferentes níveis. Você não pode já querer agir como se você estivesse no nível 10. Não, imagine que você é uma milionária, se comporte como uma, pense, age e reaja como uma. Cara, isso é incompatível. Vamos por partes. Teu foco tem que ser, tá? Eu tô no nível 1. Como seria a versão nível 2 de mim? Como seria nível 3, nível 4? Faz uma escadinha até o nível 10. Pega um papel, vai lá, o journaling, que eu tenho falado muito nos meus vídeos, e escreve. Como sou eu na minha versão final de realidade desejada? Como é a identidade dessa pessoa que eu quero ser? Não foca só no que você quer ter. Não é só sobre bens materiais, né? Você pode até colocar o que você quer ter, o que você quer fazer e depois quem você quer ser. Foca ali. Como que essa mulher pensa? Como que essa mulher se posiciona? Como ela lida com críticas? Como que ela se sente ao longo do dia? O que é inegociável para ela? O que ela não tolera mais? Como ela se comporta diante de situações que hoje você está passando e que são desafiadoras? Como ela se comportaria? O que ela consegue escolher com muita facilidade? Como que ela cuida do corpo? Como ela usa a voz dela? Qual é o tom de voz dela? Presta atenção em como ela é, em como ela age. Mas em nível de postura.
E aí, começa aos poucos, tá? Disso tudo que eu listei, que essa mulher maravilhosa, esplêndida, eu decidi que eu quero ser, qual que é a menor versão dessa mulher que eu já consigo ser hoje? Dessa lista de coisas aqui. Como eu já consigo começar? E às vezes vai ser alguma coisa muito simples. Às vezes você pode mudar o seu jeito de se vestir. Isso foi algo que eu mudei em mim com, né? Eu tinha resistência em usar maquiagem. Falei, não, mas isso é uma coisa que eu já posso começar a aplicar da minha visão de identidade perfeita. Às vezes pode ser você querer, sei lá, falar com mais clareza e aí se policiar para você não falar gíria ou não falar alguma palavra de forma resumida, né? Às vezes pode ser a forma como você se posiciona, né? Isso para mim também foi algo que eu fiz com mais facilidade. Porque às vezes a gente responde às pessoas parecendo que a gente precisa pedir desculpa por existir, né? Ai, me perdoa por eu estar aqui nesse planeta Terra. Parece que a gente responde as mensagens se justificando, né? Opa, eu consegui aprender a responder mensagens sem pedir desculpa por existir, né? Ou de repente caminhar com postura, com a cabeça erguida, ou de repente encerrar um ciclo. Parar de ficar correndo atrás de uma amizade que já morreu, ou de uma relação que não faz mais sentido. Parar, pelo menos, da sua parte de alimentar isso. Começa a fazer os microajustes energéticos que já fazem você sair do nível 1 para o nível 2. Aí, chegando no nível 2, você faz esse exercício de novo, né? Agora com mais clareza. E aí você pode checar com aquilo que você fez do que é o nível 10 e o que são os outros níveis para conseguir ter uma noção do teu progresso. E principalmente, anote. Anote onde você estava, aonde você quer chegar e cada um desses níveis de mudança. Porque você precisa celebrar as suas pequenas vitórias, porque se você não faz isso, você parece que começou e voltou e você fica lá focado no que você não conseguiu e não consegue olhar para o que você teve de bom, porque isso é inato nosso. Tá? Então vamos lá, gente, o progresso ele não é linear e a chave é você aprender a aceitar a sua sombra, né? Então vamos resumir. Você não vai subir em linha reta, você vai subir um pouco, vai passar por vales, que são portais de sombra. Vai ter momentos que você começou a subir, você foi lá, mudou a forma de se posicionar, quando você respondia o seu as mensagens do celular, começou a se posicionar com a aparência, com a postura, vem uma sombra. Tua tarefa é olhar para essa sombra, integrar ela com diferentes ferramentas que existem para isso, e aí seguir em frente. São duas tarefas que você precisa ter para conseguir fazer a mudança que você deseja. Uma é ter uma clareza muito grande de qual é a próxima versão de você que você quer. E começar a agir, né, do que é possível hoje. E a segunda é, quando a sombra vier, porque ela vai vir, você não fugir. Você precisa ver, sentir, ouvir, acolher, liberar. A disciplina, ela vem tendo clareza. Essa expansão, ela vai vir dessa coragem mesmo de você atravessar o próprio escuro que está dentro de você. Mas eu te digo que é muito mais negativo, ruim, não mudar do que enfrentar suas sombras e começar a ancorar essa nova identidade. Por experiência própria. Falei bastante hoje, já deu bastante tempo, então já encerrando por aqui, se você sentiu que esse vídeo descreve coisas que acontecem com você, se você percebeu que você já entendeu muita coisa, você já estudou muito, mas ainda está travando nos mesmos pontos, com as mesmas dificuldades. Se você é alguém que quer manifestar uma nova vida, você entende de cocriação de realidade, você já sabe que isso é possível, mas ainda parece que você começa e não consegue, e às vezes você entra numa desesperança, acha que isso tudo está errado, enfim.
Às vezes pode ser que você se esconde quando na verdade você queria estar aparecendo, né? Começa um projeto aí de aparecer nas redes sociais e aí para tudo. Você sente que você está nesse vale, que você não consegue atravessar, então provavelmente você está pronta para parar de tentar fazer isso sozinha. E é exatamente para esse momento de vida que eu criei a imersão 15.0. São 15 dias em que você vai ter uma jornada guiada de consciência aplicada, onde eu te ensino a entender esse movimento de subir, descer, subir, né, sem se perder, onde você vai olhar para suas sombras, integrar elas, para você conseguir, digamos que diminuir, né? Não fazer uma linha reta, mas dar uma diminuída na distância que você estava fazendo ali, nas voltas que você estava dando para conseguir chegar no teu caminho de identidade desejada. Eu ensino algumas ferramentas que vão desde a liberação do peso emocional, o shadow work, constelação familiar, que mexe mais com a parte energética, EFT, que trabalha mais com a parte emocional guardada do corpo também, o deixar ir, trabalho com ferramentas mentais, subconscientes, emocionais, físicas, ações, práticas, comportamentos, tudo integrado para você reorganizar sua energia, para você voltar ao ponto zero. Ponto zero é o lugar interno onde você para de reagir no automático e começa a escolher quem você decide ser. Ponto zero é usado muito em física quântica e nos autores de metafísica também, falando sobre esse ponto de encontro com Deus. O ponto de encontro onde você cocria a sua realidade, tá? E aqui, gente, não é uma promessa de vida perfeita, né? Aqui eu tô prometendo para vocês que eu tenho um campo seguro onde você vai atravessar as suas sombras com consciência, em vez de desistir de ser quem você está se tornando. Bom, o link da imersão 15.0 está aqui na descrição. Eu sei que mulher que se leva a sério espiritualmente não foge da própria sombra. Ela atravessa e do outro lado a realidade não tem como ser a mesma. Eu te vejo lá dentro. E quem é aluna da imersão recebe o convite para participar do meu grupo do Telegram da comunidade de protagonistas de si. Mulheres que escolhem co-criar uma nova realidade, viver uma nova forma de ver o mundo. Mas isso é para depois que você entrar na imersão. Nos vemos em um próximo vídeo. Gratidão.